Um bom dia a todos. Como eu disse antes, não quero tentá-los com o sol aqui, mas estamos em Santos, então o clima está bonito aqui, né? Por aqui. Hoje a gente tem nossa última aula, então, sobre o segredo da oração. E eu queria começar orando mais uma vez, para a gente poder entregar isso a Deus, esse nosso tempo a Deus, para que seja algo prático para nossas vidas e que seja realmente, inspire a nossa vida de oração. Esse é o meu anseio, tá bom? Deixa eu começar orando junto com vocês. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui mais essa manhã. Obrigado por essa tecnologia que nos permite sermos igreja, apesar do distanciamento social. E nós cremos que logo mais a gente vai poder estar juntos também como igreja e poder celebrar a presença e a união dos outros, Pai. Mas nesse tempo nós queremos também que é importante o que nós estamos vivendo, para nós aprendermos coisas contigo também, para entendermos os princípios da vida contigo na prática. É fácil um cristão se estar bem ou ser amoroso com as pessoas quando as coisas vão bem. É difícil quando as coisas não vão bem, mas nos ensina, Pai, nesses momentos, a nós sermos cristãos, também sermos reais com a nossa fé. Então, eu te peço por essa aula que seja o Senhor a falar, eu só quero realmente transmitir a tua palavra. Então, tenha esse tempo conosco, para que a gente possa aprender mais de ti. É isso que eu quero te clamar, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Deus. Muito bem. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e a gente começar então nossa última aula sobre esse tema de oração. Como eu falei desde a primeira aula, oração é a típica coisa que a gente faz todos os dias, ou deveria fazer todos os dias, né? E cai um pouco na rotina de, ok, quem não sabe orar, é uma conversa, é algo tão simples. Mas conforme a gente vai estudando sobre, parece que o nosso relacionamento com Deus ele vai se aprimorando e a gente vai criando mais, tanto maturidade na nossa vida cristã, quanto um relacionamento mais íntimo com quem nós conhecemos agora de fato. E a gente começa a ter uma oração muito mais clara do que antes. Então, só recapitulando tudo que a gente viu até aqui. Na primeira aula, a gente viu sobre o que é a oração. Então, nós vimos que a oração nada mais é do que uma resposta à iniciativa que Deus deu lá no princípio. Segunda aula, a quem nós oramos. Nós descobrimos e percebemos como a Trindade ela interage de uma forma perfeita entre si com o relacionamento, mas também na oração para que nós cheguemos a Deus. Terceira aula, como nós devemos orar. A gente explorou ali Mateus 6, viu a oração do Pai Nosso, viu o local que a gente pode orar, o jejum, como ele deve ser feito, e várias coisas nesse sentido. Semana passada, então, a gente viu a penúltima aula, que é se a oração muda as coisas. Será que nós oramos e as coisas vão ser mudadas? E o que nós vimos é que a oração não muda a mente de Deus, não muda os seus propósitos, seus soberanos. Mas ela sim pode mudar as coisas, como nós vimos vários exemplos ao nosso redor. Então, hoje, a nossa aula, tem uma pegada um pouco diferente. Ela é os 7 princípios da oração. Eu poderia botar 15 princípios da oração, eu poderia botar 2 princípios da oração. 7 eu acho que é o que encaixa dentro do nosso período de aula e eu acho que cobre mais ou menos a base. Mas a gente tem muitos e muitos princípios sobre a oração. E eu quero apresentar alguns deles. E a grande pergunta que eu quero fazer-lhes, e eu quero que vocês pensem agora para a gente começar, é que o tema que a gente está falando desde a primeira aula e o nome dessa matéria é o segredo da oração. Talvez você esteja se perguntando, ok, então qual que é o segredo da oração? Porque ele ficou rodeando o toco, ele não falou qual que é o segredo da oração. Falou como a gente deve orar, quais características, a quem nós oramos e tudo mais. Mas qual que é o segredo da oração? Deixa eu te dar 3 exemplos então. João Calvino, grande teólogo de séculos atrás, uma referência cristã de tantas e tantas maneiras, ele tinha um tom muito teológico na oração. Quando você vê os escritos dele, ele diz como você deve orar, é uma parte muito teológica, você fala dos atributos de Deus, da grandeza, você enaltece ele, você coloca muitas coisas teológicas nesse sentido. Aí você estuda então Lutero, Martinho Lutero, o pai da reforma. E você vê como ele tem um tom muito mais simples, muito mais prático no seu ensino sobre a oração. Até porque eram as pessoas que ele estava transmitindo, ele estava reformando o conceito cristão, então ele estava explicando para várias pessoas. E aí você lê então Agostinho, que é um outro também pai da igreja, um outro teólogo da época, e Agostinho ele se referia muito à motivação por trás das orações, não só a parte teológica e nem só a parte prática, mas sim a motivação. Ou seja, se você ler 10 teólogos, 10 livros sobre oração, eles vão ter características diferentes.
Porque a oração é algo pessoal. A verdade é que não existe uma chave ou um segredo mágico da oração. O segredo de uma vida incrível é orar. Mas o segredo da oração, de dizer assim, é exatamente isso, você tem que orar desse jeito, não existe. Mas é engraçado que mesmo não existindo um segredo, a gente leu na aula passada, 2 aulas atrás, Lucas 11:1, que os discípulos perguntaram para Jesus como nós devemos orar, e aí Jesus introduz o Pai Nosso. Como nós vimos, o Pai Nosso não é uma reza, mas são princípios que a gente coloca dentro da nossa comunicação com Deus. Ou seja, Jesus poderia ter dito, olha, não tem como explicar vocês, vão orando e vocês vão descobrir aos poucos. Não, Jesus diz, ok, eu vou dar os princípios. Ou seja, o que me parece muito é, nós somos chamados a ter uma fé genuína, no sentido de que eu vou desenvolvendo a minha oração, conforme eu oro, conforme eu cresço com Deus, conforme eu amadureço. Mas eu também preciso aprender os princípios da Bíblia, para que essa oração seja mais sincera e mais real possível. Por isso, o que me parece muito é que nessa primeira aula, a gente viu lá do Éden, Adão e Eva caindo no pecado, comendo do fruto, e a pergunta que Deus fez para aqueles, a começar por Adão, foi: Adão, onde você está? Porque Deus sabia já a resposta, mas ele pergunta não para informação, porque ele já sabia, mas para revelação. Adão precisava entender onde ele estava, Adão precisava responder onde ele estava. Me parece que toda a nossa oração é respondendo essa pergunta. Aonde nós estamos? Em que momento da vida nós estamos? Em que circunstância nós estamos? Essa pergunta parece que ela ecoa. E a verdade é que duas coisas. A primeira, a oração é algo personalizado, é algo individual. Como eu falei, se a gente ler várias pessoas diferentes, cada um vai ter uma forma diferente de orar. E não existe muito uma oração certa, uma oração errada. A gente vê coisas que não são, que Deus não se agrada, como um coração orgulhoso e várias coisas, mas uma pessoa com o coração aberto, ela vai ter uma forma diferente de orar da outra e tudo bem. O que nós vemos também é que a nossa forma de demonstrar amor uns pelos outros é diferente. Então tem até aquele livro lá, Os 5 Linguagens do Amor, como a gente vê umas características, mas o que eu quero dizer é, a forma que eu demonstro amor para a Sofia é diferente da forma que ela demonstra amor por mim. Eu me sinto amado de maneiras diferentes, ela se sente amada de maneiras diferentes. Então a gente demonstra de maneiras diferentes. Nós amamos. A grande questão é, o meu relacionamento com Deus, vai ter alguma pessoa aqui que diz, puxa, me alegra o coração a colocar os atributos de Deus e gastar horas e horas e horas orando pelos atributos e por quem Deus é. E é uma característica, é algo que a pessoa, é a forma que ela demonstra o seu amor por Deus. Tem outras pessoas que vão ter um outro, que é uma parte mais simples, mais prática, vai estar desenvolvendo as questões da vida, do dia, agradecendo pelo sol, pela criação, por tudo que existe. Vai ter outra pessoa que vai ficar pensando muito na motivação e pedindo para que Deus dê a motivação certa para as pequenas orações do dia. Cada um vai ter uma oração diferente. Entenda os princípios e personalize a sua oração. Não queira orar da mesma forma que eu, não queira orar da mesma forma que teólogos, ore da sua forma, porque é o seu relacionamento com o seu Pai Celestial. Pensando nisso, então, hoje nós temos 7 princípios para abordar dentro de todo esse tema, que é a oração, certo? A gente vai ler vários textos, e nesses textos, cada um vai tratando um pouquinho desses princípios, e eu tentei selecionar alguns que várias vezes a gente tem um entendimento um pouco distorcido, eu diria, a começar por mim, a gente ora por uma coisa e talvez não era exatamente esse o foco da nossa oração que deveria ser feito. Olha então, o primeiro texto ali, Provérbios capítulo 30, versículos de 7 a 9. Olha o que diz nesse texto. Provérbios é considerado o livro dos conselhos, né? O livro de sabedoria, aonde a gente vê vários e vários e vários conselhos, várias categorias, e a gente vê que nesse capítulo 30 é o Agur. A gente não conhece muito sobre Agur, vários dizem que pode ser um pseudônimo do próprio Salomão, mas eu ainda prefiro achar que talvez seja uma outra pessoa, senão não teria sentido botar o nome ali, dizer de quem ele é filho e tudo mais. Então, o que nós vemos Provérbios 30 a partir do versículo 7? Diz assim, ó: 2 coisas peço que me des, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e eu te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar.
desonrando assim o nome do meu Deus. Eu não sei qual oração que você faz pelo seu sustento. Eu posso dizer a oração que eu faço, que muitas vezes eu sei que não é a motivação certa. A oração que eu faço é, eu posso não pedir, Deus, aumenta as minhas riquezas, mas Deus, eu gostaria tanto de ter isso, eu gostaria tanto de ter aquilo. Deus, puxa, não posso trocar de carro, não posso ter isso, não posso ter aquilo. Mas o Senhor se alegra com a gente coloca os versículos aí no meio, né? O Senhor se alegra com a alegria dos seus filhos. O Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é um Deus de toda prata, todo ouro. O que é um carrinho, né, para o Senhor? Não é nada. E eu vou te honrar ainda. Eu vou abençoar as outras pessoas com isso. E a gente vai justificando. Olha o que é o princípio dessa oração de Agur. Não me des nem pobreza nem riqueza. Me dá o necessário. E ele dá os argumentos. Porque tendo muito, eu vou esquecer o Senhor. E a gente vê em outros princípios bíblicos como é mais difícil que um rico entre no céu do que passar o camelo pelo buraco de uma agulha. Porque quando nós achamos que somos autossuficientes, nós abandonamos Deus. A gente sabe disso. Quer ver o teu tempo mais próximo com Deus? É um tempo de necessidade. Porque aí você se aproxima porque você precisa. Agora, não quer dizer que Deus é o Deus mesquinho que vai ficar tirando as coisas para você se aproximar. Mas chegará um momento de necessidade. A grande questão é, a oração de Agur não era por riqueza, porque ele sabia que a riqueza, em extremo, faria ele esquecer de Deus. Então, para que ele vai orar por algo que vai o afastar? No segundo ponto, ele não ora por pobreza também, porque ele sabe que pela pobreza, talvez tendo que alimentar a família, poderia vir a roubar, via desonrar o nome do Senhor, via fazer coisas que não são da índole cristã, e com isso, ele pede que dê apenas o necessário. Quer ver dois exemplos da história da igreja? Primeiro exemplo, antigo. Nos monastérios, principalmente pela época ali de Lutero, existiam vários que tinham voto de pobreza. O voto de pobreza consistia no seguinte: nada desse mundo é bom, então eu não posso ter nada. Quanto menos eu tiver, mais próximo eu estou de Deus. E quanto mais próximo eu estou de Deus, mais então ele vai ouvir as minhas orações, mais eu vou ter um relacionamento aberto com ele. Então, esse voto de pobreza eram as pessoas que vendiam tudo, largavam tudo e iam viver em monastérios. Até hoje nós temos algumas pessoas que fazem isso. Em Porto Alegre mesmo tem, acho que o estudo, né, para ser uma madre, para ser um padre, alguma coisa nesse sentido, e vários têm esse princípio do voto de pobreza. Agora, nós também temos na igreja moderna o voto de prosperidade. Eu declaro que o Senhor tem que me dar, porque diz nas promessas dele. Eu declaro que se eu sou cristão mesmo, eu tenho que ser rico, porque o Senhor é o Deus de toda prata, todo ouro, ele vai me dar tudo. A questão é que nenhuma dessas partes, nem a outra é bíblica. Pelo contrário, a gente vê dificuldades com cada uma delas, porque a gente vê que o trabalhador é digno do seu salário, ou seja, a gente vê que nós precisamos lutar e trabalhar para ter o nosso salário, e não é uma questão de pobreza, mas é uma questão de nos sustentarmos, né, na graça de Deus, e que Deus não vai dar mais do que nós precisamos. A grande questão é, a oração que a gente poderia fazer, que deveria fazer com relação a esse ponto é: Deus nos dá sabedoria para lidar. Ou melhor, Deus nos dá aquilo que eu tenha sabedoria para lidar. Porque se o Senhor me der mais do que eu tenha sabedoria, eu vou te esquecer. Se o Senhor me der menos, eu vou te desonrar de alguma maneira. Me dá o que eu for capaz de lidar. Eu já fiz essa oração algumas vezes. E teve momentos onde tinha mais. E Deus tirou porque eu não sabia lidar. Teve momentos onde eu tinha menos, e Deus parece que acrescentou um pouquinho porque eu estava talvez amadurecendo na vida cristã. Eu não sei qual que é eu não tenho a percepção divina para saber os motivos e aonde eu estou mais maduro ou não. Mas a minha oração é: Deus, me dá o que eu saiba lidar, porque eu não quero ter algo que me afaste de ti ou deixar de ter algo que me afaste de ti. Deixa eu dar um exemplo nesse sentido. Nos Estados Unidos, a gente conheceu um casal muito querido, já falei esse exemplo em outros momentos, e eles têm uma vocação, um ministério que é ajudar pessoas financeiramente. Esse senhor, ele tem uma fábrica, ele tem recursos, ele tem dinheiro, e eles, para poder ajudar as pessoas, quando vem alguma necessidade para eles, eles oram, eles pensam como casal, eles avaliam e eles ajudam. E eles têm realmente assim claro como Deus deu a eles os recursos, porque eles sabem lidar.
porque eles sabem ser amorosos, ser cristãos, continuar, ser íntegros, mesmo com o que eles possuem. Agora, eu sei que nessas condições, eu acredito que eu não teria essa maturidade para lidar. Eu dificilmente cederia a outras pessoas, ajudaria outras pessoas com naturalidade, porque o meu coração é mesquinho, porque eu tenho dificuldades nessa área. Então, eu sei. Agora, percebe como Deus vai nos dar o que é conforme a nossa sabedoria que nós temos para lidar. Essa é uma oração profunda. Então, eu quero te convidar a pensar sobre isso. Orar pelo necessário, pelo que você consegue lidar, e não por mais ou por menos. Porque Deus sabe, o Espírito Santo sabe o que é o necessário para nós. Mas percebe como é que a implicação é um pouco diferente quando a gente vê um princípio bíblico? Segunda característica, então, constância. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, versículos de 10 até o 18. Efésios 6, a gente não vai ler todos os versículos, mas vai ler alguns ali. Paulo finaliza aqui o livro, a carta de Efésios, apresentando a proteção de todo cristão e as armas que todo cristão tem. E aí ele fala como elas são espirituais. Olha o que ele diz no versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, olha lá o versículo 18, que ele diz. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele repete várias vezes, todos os santos. Porque ele está mostrando realmente que em todas as circunstâncias, ele está reiterando isso. E sempre ore. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha a armadura de Deus, a primeira coisa que nós vemos, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra autoridades, contra potestades. Ou seja, várias vezes no nosso dia, a gente está brigando com outras pessoas porque a gente diz, você é o culpado do problema que existe na minha vida. Você é o que permite que essas coisas aconteçam. E a gente começa a lidar pessoalmente, ou pessoalizar as situações, pessoalizar as dificuldades, esquecendo que nós temos o pecado por trás e é contra Satanás que existe os reais lutas, as reais dificuldades. O que então Paulo está explicando naquele ponto? Ele vai falar de uma armadura. Ele vai falando de várias características sobre a verdade, sobre a fé, sobre a justiça, sobre a palavra de Deus. E aí ele permeia tudo isso falando, orem sempre. A oração não faz necessariamente parte da armadura, mas é o senso aonde tudo é formado. É como se ela fosse a cola que juntasse toda a armadura. Você precisa estar em oração. Agora, quer ver uma característica clara nisso? Para uma prova, a gente se prepara estudando, certo? Para uma guerra, a pessoa se prepara com a arma, com o escudo, com a armadura completa. Para uma batalha espiritual, como é que você se prepara? A oração, ela é o princípio das armas da nossa proteção espiritual. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra potestades. Então a gente pode, às vezes, entrar em conflitos pessoais com outras pessoas, entendendo que, e não entendendo que nosso problema maior é que existe o pecado por trás, existe Satanás, muitas vezes, tentando nos corromper, e a gente cede as ciladas dele. Quer ver como é que Satanás usa, muitas vezes, essa artimanha? Quando a gente estava tendo nosso grupo pequeno nas casas, muitas e muitas vezes e quase sempre, o momento onde eu discutia com a Sofia era um pouquinho antes do grupo, porque era onde a gente não estava protegido espiritualmente. A gente não orou naquele dia, era um dia mais agitado, a gente só foi vivendo o dia, e aí chega, a gente já está atrasado, e um discute com o outro, começa a brigar, e às vezes a gente tinha que parar, orar, para poder ir para o grupo, porque senão a gente não ia conseguir estar bem lá. O que eu quero dizer com isso? Satanás, ele quer que a gente não consiga estar num grupo. Ele quer que a gente desista e diz, melhor não ir. Hoje está ruim o clima, hoje a gente já brigou e tudo mais, não vou. Só que é exatamente no ambiente de grupo que Deus poderia falar mais com o nosso coração e poderia ser um tempo mais especial. Percebe como as artimanhas, elas não são de pessoas, mas são das potestades que existem, do próprio Satanás. Como a gente precisa estar atento e precisa cuidar.
Para mim, o princípio dentro disso é constância. Não ore somente quando as coisas vão bem, não ore somente quando as coisas vão mal. Ore sempre, porque nós não sabemos quando chegará o tempo da tentação. Esteja preparado. Porque quando chegar o dia, é aquela oração lá de Lutero, a primeira frase que eu li. Se eu não orar 2 horas pela manhã todo dia, a tentação vai me vencer o dia inteiro. Então eu preciso orar. Exemplo muito claro disso, Daniel, na cova dos leões, Daniel 6. A gente entende que Daniel já era um homem idoso naquela época, e a gente vê também que a característica de Daniel era que todo dia ele orava 3 vezes. Chega então o decreto do rei, onde ele não pode orar. Qual que é a resposta de Daniel? Eu vou obedecer ao meu Deus, eu vou continuar orando. Daniel é preso, levado à cova dos leões, e lá ele é salvo também. Agora, tem vezes que Deus fecha a boca de leões, tem vezes que Deus abre a boca de leões. A questão é, a nossa prova de fé, ela vem por conta da obediência. Ela vem por conta da constância. Ore sempre. Porque os momentos em que você não orar, você vai estar desprotegido para o seu dia. E você vai cair mais tentações, você vai ser mais arredio com as pessoas, você vai entrar em dilemas que não são necessários. Você vai estar mais preocupado, mais ansioso com as circunstâncias. Coloque isso diante de Deus. Terceira característica, então, gratidão. E de novo, gente, eu estou tocando os assuntos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha aí. O Beto vai me falar também, a gente para, não tem problema. Eu só estou apresentando e tal. Depois, no final, também eu vou deixar um tempinho para a gente conversar, tá bom? Terceira característica, gratidão. Olha o que diz lá, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4. Diz assim: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Deixa eu dar um exemplo nesse momento, tá? Uma ilustração. Imagina que tem uma criança, um menininho, que ele tem o seu brinquedo favorito, que é um caminhãozinho de plástico. Só que depois dele brincar com aquele caminhãozinho, chega um momento onde o caminhãozinho ele simplesmente se destrói. Caem as rodas, a carcaça ela solta, ele racha no meio e ele quebra. Aquele menininho começa a chorar profundamente, ele diz para os pais, eu não acredito, eu preciso do meu caminhãozinho, eu preciso do meu caminhãozinho, eu preciso do meu caminhãozinho. Então os pais eles chegam em casa, com um sorriso no rosto, eles dizem para o filho querido, nós ganhamos na loteria. Nós ganhamos 2 milhões de reais. Você vai poder fazer o que quiser com isso. Olha que incrível, você ganhou na loteria 2 milhões, a gente vai mudar de vida e tudo mais. O que a criança começa a fazer? Continua chorando, porque não trouxeram o caminhãozinho dela. Trouxeram outra solução. E aí a gente fica pensando como adulto, puxa, mas que criança boba. Com esse valor, poderia comprar toda a frota de caminhõezinhos, poderia comprar a fábrica inteira, e ainda ia sobrar dinheiro. Mas como ela pode ficar chorando ainda porque não ganhou um caminhãozinho? Sabe o que é a verdade na nossa vida cristã? A gente fica orando e brigando pelos nossos caminhõezinhos. A gente diz, Deus, eu tenho que ter isso. O Senhor tem que me dar isso. E tem que ser desse jeito. E aí Deus diz, querido, eu já te dei tudo. A gente leu esse texto. Pelas grandiosas promessas, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade, ou seja, para o nosso dia a dia e para a nossa salvação. Deus nos deu a sua graça, o perdão dos pecados, a salvação eterna. Ele nos dá a graça de cada dia, a misericórdia para que a gente possa ser restaurado a cada dia, o relacionamento com Ele. Deus nos deu tantas e tantas e tantas riquezas, mas a gente continua orando pelos caminhõezinhos quebrados, falando, é esse o caminhãozinho que eu quero. O que me faz entender nesse princípio é que a leitura do cristão natural deveria ser a gratidão. Independente da circunstância, independente do momento, porque nós já ganhamos tudo o que nós precisamos. Existe aquela frase de nosso maior problema foi resolvido na cruz. Agora a gente lida com os pequenos problemas. O problema mesmo que a gente não conseguiria lidar foi resolvido na cruz. Então, deveria ser natural para o cristão ter uma vida grata. Agora, percebe que por conta da gente não orar em gratidão, a gente acaba sendo reclamões, pessoas que reclamam.
Eu percebo como várias vezes pessoas que não são cristãs às vezes são mais gratas porque colocam isso como não um mantra, mas uma rotina do dia. Eu vou começar o dia agradecendo, é meu ritual. E a pessoa começa o dia grata, feliz, e nós que somos cristãos, às vezes começamos reclamando. E fala, puxa Deus, deveria me dar aquilo. Poxa Deus, ainda não me deu o que eu queria, não acredito, era tudo que eu queria e tudo mais. Percebe como a nossa motivação ela é importante? Gratidão, é nós entendemos que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Agora, as outras partes, a gente vai lidando a cada dia, a gente vai compondo a cada dia, ok? Um exemplo dentro disso. Eu lembro de alguns anos atrás, me contaram essa história, né? Que o pastor Jung, um pastor que foi da Conde por muitos anos, tornou pastor emérito depois, teve um dia que ele teve o seu carro roubado e aí perguntaram para ele, né? Puxa, pastor, mas não tá triste? Falou, ah, Deus deu, Deus levou, é só um carro, né? Uma coisa tão simples assim. E aquela história ficou na minha cabeça, ficou na minha mente, porque eu sei como é que eu reagiria, acredito, né? Se eu roubasse o carro, eu ia ficar bem bravo, bem revoltado. Eu sei como é que eu reajo já no dia que não está quebrado o carro e eu tenho que sair, eu já fico às vezes revoltado porque nada aconteceu. Então eu percebo que a oração, ela precisa me conectar com a gratidão com Deus. E eu preciso colocar e ter dentro da minha oração o princípio de gratidão, entendendo que o que nós temos em Cristo é muito mais do que qualquer caminhãozinho que nós podemos ter na nossa vida. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Essa percepção nos ajuda o nosso testemunho ao redor, nosso tratamento com as pessoas ao redor, com a nossa família, porque na nossa oração nós colocamos a gratidão. Percebe os princípios? Necessidade, constância, gratidão. São coisas que nós sabemos, mas quando nós vamos para a palavra, nós enriquecemos a nossa percepção sobre isso. Esse é o meu estímulo. Quarta característica, então, força. Olha o que diz João, capítulo 17, versículos de 13 até o 15. Não sei se você já leu esse texto dessa maneira, mas deixa eu te convidar a ler. João, capítulo 17. Esse é um texto muito especial porque é um momento onde Jesus faz uma oração por todos os cristãos. Jesus faz uma oração por nós, por aqueles que eram, que o seguiam, mas por aqueles que ainda um dia viriam a caminhar com Cristo. Então, uma oração muito profunda. Olha o que diz dos versículos 13 até o 15. Agora eu vou para ti, mas eu digo essas coisas enquanto eu estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha vida. Deles, a tua palavra e o mundo nos odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Que oraçãozinha, né? Difícil. Eu fico pensando, ok, eu entreguei minha vida para Jesus, por que eu não subo para o céu já então? O que Jesus está dizendo, eu não estou. Sam, Deu uma travada? tá travando Oi? bastante agora. Tá falhando bastante o teu sinal Ah, do tá. áudio, tá? Tá. Então tá, gente. O que eu estou dizendo? Chegaram a ouvir o texto lido, João 17? Beleza. O que nós vemos então naquele texto, certo? A primeira percepção é que Cristo não ora para que nós saiamos do mundo, ou para que nós não tenhamos mais tribulações, dificuldades. O que Jesus está dizendo é, eles vão passar por dificuldades, mas eu quero que eles estejam no mundo. Porque ali eles vão aprender também sobre a minha graça, eles vão aprender a se aproximar e eles vão ser testemunhos para as outras pessoas ao redor. O que ele está dizendo com isso? Entenda a sua oração nesse sentido. Entenda o que é importante para que você também possa se render a Deus nesse sentido a cada dia. Deixa eu compartilhar a tela aqui, rapidinho. Acho que agora vai ficar mais normal aqui. O notebook, ele estava no sol há muito tempo, eu não percebi, daí ele começou a ficar lento. Agora acho que está normal, né? Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Beleza. O que fala João 17, então? Jesus não pede para que as pessoas saiam do mundo, mas para que elas aprendam a lidar dentro do mundo. A gente sabe que vai passar por tribulações, por dificuldades, por situações ruins, mas mesmo assim, Deus nos coloca no meio disso. Tem uma frase do C.S. Lewis que ela é assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ou seja, para o mundo que não escuta. Quando passam dificuldades, passam circunstâncias, nós nos lembramos de Deus. E a gente sabe, como eu falei,
Os momentos em que eu mais passei próximo de Deus foram momentos de tribulação, de dificuldades, porque eu precisava dele. Agora, quer dizer que nos outros momentos eu não precisava? Eu sempre preciso. Mas naquele momento eu estava reconhecendo isso. Então, como estarmos no mundo é importante. E aí tem duas questões. A gente pode orar ou para que Deus nos tire a tentação, não nos permita passar por, não a tentação em si, mas por tribulações. Ou seja, Deus, me traz uma vida sem tribulações porque vai ser tão difícil, eu vou ficar triste, vai ser ruim e tal. Ou a gente pode orar para que Deus nos dê força para que a gente lide com as coisas que são necessárias. Porque percebe como às vezes a gente ora dizendo, Deus, eu não queria passar por isso. Tira isso da minha vida. Eu não quero passar por essa dificuldade. E talvez o que Deus está nos respondendo é, querido, é exatamente aí que eu te quero. Porque nesse ponto, neste lugar, nessa circunstância, eu vou transformar o teu coração. É nessa tribulação que o seu coração vai ser transformado. Eu preciso passar por isso para que você seja lapidado. E às vezes a gente ora por coisas que não são melhor, nós não sabemos. Por isso que me parece, olhando para isso, ao próprio Jesus dizer, eu não rogo para que os tire do mundo, mas que os livre do mal, mas que continue ali, não cedendo às tentações do inimigo, mas estando ali no mundo. O que Jesus me mostra muito claro nesse ponto é que eu preciso de ter força para lidar com as dificuldades que vão surgir. E entendendo, e dentro disso, entendendo, né? Que a minha oração ela pode ser diferente, no sentido de Deus, o Senhor sabe o desejo do meu coração, não é passar por essas tribulações. Eu creio que na eternidade não vão ter dificuldades, toda lágrima vai ser enxugada. Deus, se eu preciso passar por isso, me dá forças. Se eu não precisar passar por isso, então eu quero realmente ser liberto dessa situação. Mas se eu precisar, Deus, lembra a oração de Jesus? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. O que Jesus estava pedindo? Força. Exatamente pedindo por força naquele momento. Por que Jesus entra no Getsemane orando e orando e orando horas a fio? Porque ele precisava de força espiritual. Mas ele tem o seu desejo pessoal, o próprio Cristo dizendo, se possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Essa, eu acredito que é uma oração genuína nossa. Não de dizer, Deus, tira todas as tribulações da minha vida, porque talvez elas são importantes. Mas sim, Deus me dá força para lidar com o que for necessário que eu passe. Eu não quero passar por isso, mas se precisar, me dá força para que eu não te abandone, para que eu siga perto de ti, para que eu me aproxime de ti. Quinto princípio, então, entrega. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse é um texto bem conhecido por todos. Acho que é o texto que a gente mais usa sobre ansiedade, mas eu quero me atentar a uma ou duas palavrinhas ali só. Talvez não são as palavrinhas que a gente sempre se atenta. Olha o que diz esse texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está mostrando no princípio? Não vivam com as preocupações da vida, não convivam com elas a cada dia, com as preocupações que vocês têm ao seu redor. Não busquem, não mantenham a ansiedade. A ansiedade tem uma frase muito clara, que ela é o excesso de futuro, né? Eu estou me preocupando por coisas que eu nem sei se vão acontecer ainda, mas eu me preocupo constantemente. E dentro disso, eu queria me atentar à palavra coisa alguma, ou às duas palavras coisa alguma. E parece que a gente tem na nossa vida muitas circunstâncias e a gente fica ansioso. E que não é numa oração de 2 minutos que a gente vai conseguir entregar para Deus. Deus conhece o que passa no nosso coração, mas Ele quer escutar de nós mesmos, porque é importante para nós. Lembra da pergunta onde você está? É importante que a gente entenda onde nós estamos. Para se a gente precisa se aproximar de Deus nesse momento também. O que eu entendo por essa coisa alguma? Imagina que a cada situação que passa na sua vida e que você fica preocupado, é como se fosse uma carta em cima da mesa. E você começa a acumular cartas, e acumular cartas, e acumular cartas, até que você tem um monte de cartas. E não é numa oração de 2 minutos, de 1 minuto, que você vai conseguir entregar isso tudo para Deus. Aliás, a gente tenta às vezes, né?
a gente diz, Deus, eu entrego tudo, e você joga tudo, fala, Deus, te entrego todas as circunstâncias da minha vida, que eu não ande ansioso mais por nada e ponto. Percebe como é totalmente impessoal e não é nada específico para que a gente entenda. Eu nem sei se Deus está, o que que Deus respondeu já, o que que Deus está respondendo, porque eu nem parei para pensar o que que me deixa aflito, o que que me deixa ansioso. É diferente quando eu tenho um caderno de oração e eu escrevo o que está me deixando ansioso, cada uma das características, e eu oro por cada uma delas a cada dia. Porque isso sim mostra que eu estou entregando tudo e coisa alguma eu estou lidando sozinho. Todas elas eu coloquei diante de Deus. E o meu exercício vai ser me lembrar que foram colocadas diante dele. Dentro disso, eu vou fazer tudo o que é possível para a minha organização. Eu vou fazer tudo o que está às minhas mãos para que eu possa realmente fazer o que é necessário. E o resto, eu entrego para Deus. Você vai ter uma prova, você vai ter uma questão difícil no trabalho, você faz todo o seu preparo e entrega para Deus. Fala, ok, a minha parte eu fiz, agora é com Deus. É diferente quando a ansiedade é por minha falta de organização e eu não fiz o que é necessário. Agora, quando eu fiz o que é necessário e eu entrego isso diante de Deus, a promessa que diz é: a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A ansiedade, ela é o termômetro da nossa falta de oração muitas vezes. Ela mostra aonde é o termostato, ela mostra assim, ó, não tá bom. A paz, ela é o resultado de uma vida de oração, de um momento de oração. Não quer dizer que todo cristão maduro ele está sempre tranquilo, mas ele está em paz, no sentido de eu sei que Deus está cuidando. Eu entreguei para ele, eu tenho colocado diante dele cada uma dessas questões. A entrega é algo necessário, é algo real para cada dia. E você sabe, quando você começa o seu dia, você tem um tempo onde você entrega todas as questões que estão te incomodando o coração, parece que aos poucos elas estão perdendo peso, perdendo a força. Não quer dizer que você não tem que mais resolvê-las, mas você sabe que Deus está cuidando e que você vai fazer o seu possível, o melhor possível dentro disso. Sexta e penúltima característica que eu consigo ver. Olha lá comigo, Tiago, capítulo 5, versículos 13 até o 16. Olha o que diz ali. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que nós vemos nesse princípio aqui nesse texto? A gente vê Tiago abordando o princípio da oração uns pelos outros, ou seja, intercessão, exatamente essa oração uns pelos outros. Muitas vezes nós vemos como nós oramos muito pelo nosso coração, pelo que nós estamos lidando e pouco pelo que os outros estão lidando. O que o texto está dizendo ali era: existiam circunstâncias em que as pessoas estavam doentes. Agora, toda doença é por causa de pecado? Não. A gente tem clareza que não. Tem pessoas, como a gente vê o cego de nascença, João 9, puxa, quem que pecou, os pais dele ou ele para que ele nascesse cego? Ninguém, foi para a glória de Deus. Ok. Então, aquela doença aconteceu para a glória de Deus, existia ali, como a gente vê tantas outras. Agora, também existem doenças, também existem circunstâncias que são por causa de pecado. A pessoa que bebe a vida inteira, ela vai ter uma cirrose hepática, talvez. A pessoa que faz alguma coisa nesse sentido, destruir o seu corpo, ela vai ter consequências. Agora, a grande questão é como a gente lida com isso. Segunda coisa dentro disso, quer dizer que toda vez que eu orar, então Deus vai curar? Não, a gente vê histórias. A gente viu a história de Paulo na semana passada. 3 vezes ele rogou e Deus não tirou o espinho da carne. Puxa, mas então ele não orou o suficiente. Será? Olha, eu acredito que o apóstolo Paulo deva ter orado mais do que foi possível, com tudo o que ele pôde. Agora, dentro disso, Deus não queria. A melhor cura para ele era continuar daquela forma. A gente brinca, né? Brinca no sentido de que a gente coloca essas palavras, né? De que toda pessoa que está enferma, nós oramos pela vontade de Deus. Ela vai ser curada. Ou vai ser curada restaurando sua saúde, ou vai ser curada indo para o lar celeste. Ela vai ser curada de algum jeito.
Agora, o que nós cremos nós precisamos orar. O nosso papel é orar. Orar uns pelos outros. Orar pelo perdão dos pecados uns pelos outros, porque, e é isso que ele diz ali dos presbíteros, a questão do presbítero chegar na casa de alguém e orar, também era por conta da pessoa talvez estar vivendo um pecado, alguma luta, e eles mostrar realmente a grandeza de Deus e o quanto é necessário que as pessoas se arrependam. Por isso que nós vemos ali da cura e espiritual também no texto de versículo 15 ali. Se houver cometido pecado, será perdoado. Ou seja, se existe alguma coisa ali, ele vai ser perdoado porque ele está entregando isso para Deus. Tem pessoas que se importam. O que eu quero dizer com isso nós devemos orar para que Deus cuide dos nossos irmãos. Devemos orar por cura, com certeza. Como nós vimos, Deus muda as coisas. Nós temos relatos de pessoas que foram curadas. E nós temos clareza que Deus vai usar várias circunstâncias para isso, inclusive a nossa oração. Agora, Deus sempre vai curar? Não. Mas não cabe a gente saber quais vezes ele vai curar e quais vezes não. Nós sempre precisamos orar. Orar também pela questão espiritual, pelo perdão dos pecados. Já percebeu quantas vezes a gente para e ora para uma pessoa que está afastada de Cristo e a gente pede para que ela se arrependa? Eu confesso que poucas vezes eu faço isso. Acho que mais vezes eu oro para que os pecados saiam à tona e que a pessoa então se declare pecadora e tudo mais, do que ela se arrependa e ela volte para os caminhos de Deus. E como essa oração é importante nossa como igreja. Existem pessoas que estão vivendo uma distorção de vida cristã e elas precisam se render a Cristo, precisam ser transformadas. E a nossa oração também é importante nesse sentido. Então, sexta característica, intercessão. Orar uns pelos outros. Tenha um caderno, tenha um livreto, tenha algum lugar onde você coloque as pessoas. Pega o anuário da igreja, pega de alguma forma a lista do seu grupo pequeno, ou qual seja, mas coloca em oração as pessoas. Porque sim, Deus responde nossas orações, sim, Deus se importa com nossas orações, e nós abençoamos uns aos outros através da oração. E essa é a primeira parte, nossa bênção para relação às outras pessoas. Por fim, sétima e última característica da oração. Jonas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim. Deixa eu abrir aqui. Acho que todos conhecem muito bem a história de Jonas, onde ele é o conhecido profeta fujão. Foi chamado por Deus para pregar em Nínive e foi fugindo para Tarsis, então, porque ele não queria fazer isso. O povo de Nínive era muito mau, ele teve medo. Então lá, ele entra nesse navio e o navio começa a passar por uma tempestade muito grande. Eles tiram as sortes lá e eles descobrem então que o culpado é Jonas, que estava dormindo. Então eles acordam Jonas. E olha o que acontece no versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então o que vai acontecendo? Eles tiram sortes. E eles descobrem que Jonas é o culpado, como eu falei. Olha o versículo 9 ali. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor dos céus, o Deus dos céus, que fez o mar e terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estavam fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Então eles jogam Jonas no mar, e depois disso, olha o versículo 16. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e lhe comprometeram por meio de votos. Sabe o que me mostra com muito temor isso? Jonas foi responsável por quase a destruição daquelas pessoas e pela perdição daquelas pessoas. Porque ele estava no meio, ele temia o Senhor verdadeiro, ao Deus verdadeiro, mas ele não estava sendo alguém coerente com a sua fé. Ele estava atrapalhando. Nós podemos atrapalhar as pessoas ao nosso redor. As pessoas são afetadas pela nossa falta de oração, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de vida cristã. O que a gente vê ali é que Jonas claramente, ele, quando foi jogado no barco, ele ajudou então a tempestade a parar, porque ele que estava afetando aquelas pessoas ao redor. Percebe como é que muitas vezes, e eu percebo isso por mim, nós não entendemos nossa responsabilidade diante da sociedade ao redor, das pessoas ao nosso redor, dos vizinhos ao nosso redor. E às vezes as pessoas clamam por uma solução e a gente não oferece a solução em Cristo. Às vezes as pessoas, elas precisam realmente de um conforto, de um consolo, de uma ajuda, e a gente não ora por oportunidades ou não ora para que Deus nos deixe atentos para as circunstâncias ao redor.
Muitas vezes eu fico pensando como, puxa, eu tenho a salvação em Cristo, eu tenho a tranquilidade para o que eu estou vivendo, mas as pessoas que estão passando por esse isolamento social, principalmente quem está realmente isolado, está passando por um tempo de depressão complicadíssimo. Agora, eu creio, pela fé, olhando para a palavra de Deus, que a melhor solução que essa pessoa pode ter começa por Cristo. Agora, como é que eu lido com a minha responsabilidade nesse sentido? Como nós vimos, Cristo não nos salvou para que a gente possa então viver só com ele no monastério. Nos salvou para que a gente possa espalhar a glória dele. É nossa responsabilidade espalhar a glória dele ao nosso redor e fazer o nome dele conhecido, o nome dele santo. A gente vê a oração do Pai Nosso e a gente fala do santificado seja o teu nome. A gente falou sobre isso. Mas deixa eu relembrar um pouquinho. Fazer o nome de Deus santo quer dizer que com todas as minhas atitudes, que as minhas atitudes do dia tornem o nome de Deus mais santo através do que eu estou vivendo. A forma de eu cumprimentar o meu vizinho, a forma de eu lidar com as pessoas ao redor, a forma de eu conversar com a minha família, a forma de eu lidar com as pessoas que não concordam comigo. Todas essas questões mostram se eu estou fazendo o nome de Deus mais santo ou não. Vamos então para as questões difíceis. Tantas e tantas pessoas semanalmente ou diariamente postam várias coisas nas redes sociais. Eu não quero dizer o que as pessoas vão postar ou não. Eu quero dizer uma coisa. Essa postagem, ela torna o nome de Deus mais santo ou não? O que você está postando, o que você está compartilhando, o que você está apresentando para as outras pessoas, está tornando o nome de Deus mais santo ou é o seu nome? Ou é o nome de outras pessoas? Ou de outras circunstâncias? Esse é o filtro para mim, muito claro, de que nós temos uma responsabilidade. E quando a gente lida com a nossa responsabilidade com seriedade, quando a gente dá os passos que nos são necessários, como a gente vê na vida de Jonas, Jonas foi para Nínive, ele pregou a pior pregação do mundo, ele disse: se arrependam, porque senão vocês vão morrer. E todo mundo cai de joelho, rasga as vestes e se arrepende, e Jonas fica bravo, porque fala: eu sabia que Deus era misericordioso, ainda perdoou todos. Jonas é o retrato da nossa vida cristã. E a grande pergunta é que Jonas termina aquele livro, e o livro de Jonas, né, ele é curtinho, ele termina de uma forma ruim. Porque a questão de Deus para Jonas Deus então coloca uma planta por cima de Jonas, então Jonas tem uma proteção daquela planta, porque ele estava resmungando para Deus, Deus coloca uma sombra então sobre ele. Chega o outro dia, então, e uma larva lá vai lá, um verme, come aquela planta e aquela planta é destruída e ele não tem mais aquela sombra. E Jonas então começa a dizer a Deus: eu prefiro morrer, porque o Senhor me dá uma coisa e aí tira. Como o Senhor pode fazer isso com essa planta? Por que fez isso com a planta e tal? E aí o término do livro de Jonas é o seguinte: Deus fala, você se preocupa com uma planta que ela é tão pequena que ela nasce hoje e morre amanhã. Mas você não consegue. Olha o versículo 10, eu vou ler. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse texto mexe comigo, porque eu fico pensando, trazendo para a nossa realidade, né? Talvez Deus nos confrontando, né? Puxa, você se preocupa com essa questão pequena. Ou se você está se preocupando com essa coisa que você perdeu, mas você não consegue se perder com 1,5 milhão de pessoas que existem em Porto Alegre e que tantas e tantas e tantas estão indo para o inferno. Onde é que está a sua percepção de responsabilidade? Eu realmente creio que Jonas entendeu o questionamento de Deus, porque se alguém contou essa história para os outros foi Jonas. Ele tornou a história conhecida porque certamente ele entendeu o princípio por trás do que Deus tinha falado. Não precisava ter uma resposta de Jonas. Existir o livro de Jonas é a resposta, porque a gente não precisa repetir os mesmos erros, mas a gente pode assumir a responsabilidade. Deus anseia que nós nos responsabilizemos, não só pelos nossos irmãos na fé, para que nós ajudemos e tenhamos essa proteção espiritual, mas também para aqueles que estão perdidos, para que nós entendamos nossa responsabilidade de tornar o nome de Deus santo ao nosso redor. O que nós vemos aqui? 7 princípios, recordando: necessidade, constância, gratidão, força, entrega, intercessão e responsabilidade.
várias características e princípios, e como eu falei, a gente poderia colocar 2 princípios, poderia colocar 15 princípios, quantos fossem necessários, porque a palavra de Deus é recheada deles. Agora, dentro disso, se a gente conseguir viver esses 7, ou viver alguns desses com integridade, a nossa vida vai ser diferente. Como eu comecei falando, não existe segredo da oração. O segredo de viver uma vida boa é orar. Esse é o segredo. Dentro disso, avalie o seu coração. Eu quero terminar a aula assim. A pergunta aonde você está que Deus fez no Éden, parece que ela ecoa até hoje, dizendo onde é que você está. Eu quero te escutar, eu quero que você converse comigo. E aí a nossa oração. Ela nos mostra esse modelo de excelência de comprometimento. Talvez você precise conhecer mais a palavra de Deus para se relacionar com Deus. E através dessa matéria, desse curso, você viu, puxa, eu não, todos esses princípios, vários desses eu nem conhecia, eu não sabia. Então você precisa ler a palavra, você precisa ir atrás e conhecer a palavra de Deus, para que você possa orar com mais clareza. Talvez você precise investir mais tempo para entregar tudo aí. Talvez você já conhece todos os princípios, tudo que eu passei aqui já é bem claro para ti, eu já sabia de tudo isso. Ok, então exercite. Invista tempo, coloca isso no teu dia como uma prioridade. Prioridades são as coisas das quais nada entram naquele momento. O que é prioritário, ele ocupa um lugar na agenda inegociável. Isso é prioridade. E é assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Talvez é o que você precisa fazer. Eu conheço Deus e eu preciso parar tempo para me investir no relacionamento com Ele. E talvez o seu foco na oração esteja distorcido. Talvez o que você entendeu ao longo de todo o curso é, puxa, quantas vezes eu oro por pedidos egoístas, por coisas egoístas, e eu preciso ser redirecionado. Quantas vezes a minha motivação não está certa e eu preciso aprender a orar pela motivação certa. Entenda que existem circunstâncias que você precisa orar, existem necessidades para você orar nesse momento. Seja qual for a necessidade, a circunstância que você está passando, ore. Porque ela é o segredo para uma vida totalmente diferente. Uma vida especial, uma vida alegre, uma vida com Cristo. A oração, ela nos dá esse passo, é esse primeiro passo no relacionamento com Deus. Dentro de tudo isso, estamos terminando a nossa aula aqui. Eu não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar, a perguntar, a compartilhar. Também nesse sentido, eu quero deixar aberto também se alguém tiver, tá bom? Ou talvez algo que ficou marcante durante todas as aulas, assim, que fala, puxa, acho que isso aqui foi importante, estou aberto para escutá-los. Então tá. Acho que o meu maior estímulo dentro disso, dessas aulas, e eu confesso que quando o tema sobre oração caiu para mim, eu fiquei pensando, né, o que a gente vai conversar de algo que as pessoas fazem todos os dias, né? Mas esse mês, para mim, mexeu bastante comigo mesmo, né? De estar estudando isso e perceber como a minha motivação muitas vezes está errada. Os meus anseios estão errados, eu sou o menino do caminhãozinho, que eu estou pedindo pelo meu caminhãozinho, enquanto Deus já deu tudo que eu preciso para minha vida. Então, a minha oração é que esses princípios eles estejam latentes no coração de vocês e agradeço muito a oportunidade da gente poder conversar, de vocês me escutar por tanto tempo, né? Juntando as semanas foram umas 5 horas, então é bastante coisa, com certeza. Todo esse material, o conteúdo está sendo gravado, então ele já está lá, as 4 primeiras aulas, né? Estão ali no YouTube da Conte, então você pode também conferir ou compartilhar com outras pessoas se quiser. Mas dentro de tudo isso, foi uma alegria poder ter esse tempo com vocês. Estava com saudade de dar aula aqui também, mesmo que à distância, já é muito bom ver o rosto de vocês, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Deixa eu encerrar essa aula orando, então, e aí estamos liberados, tá bom? Obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui e nos tem permitido estudar, então, a tua palavra de uma forma tão profunda e tão verdadeira. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem transformado nosso coração através da tua palavra e meu desejo realmente é que o Senhor toque o coração de cada um, para que a oração ela seja transformada também. Para que a nossa forma de nós conversarmos contigo seja transformada pelo Deus que nós conhecemos,
transformada pela motivação sendo acertada, transformada pelo tempo que nós estamos investindo agora. Nos ajuda, Deus, a dar os passos necessários a cada dia, para que a gente possa se aproximar de Ti. Creio que dentro de tudo isso, nós temos tanto a aprender. Um dia, nós temos a expectativa de estarmos contigo. E o relacionamento não vai ser com os olhos fechados, com as mãos encostadas uma na outra, mas vai ser face a face com o próprio Cristo. Que alegria vai ser esse dia glorioso. Até lá, nos ajuda a nos aproximarmos de Ti a cada dia. É isso que eu quero te clamar e te pedir em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus.